Olá pessoal, professor Hayato, trazendo aqui para vocês a primeira aula online, primeira videoaula para vocês aqui do 7º ano. Nós vamos fazer aqui uma pequena revisão das últimas aulas que a gente estava trabalhando, percebendo a dificuldade que alguns alunos tiveram com esse tema que é os números inteiros. Então a gente vai iniciar apenas relembrando, revisando os primeiros assuntos. Lembrando aqui para vocês que antes dos números inteiros é preciso que a gente conheça os números naturais, que são aquele conjunto que inicia no zero, e vai 1, 2, 3, 4, 5 e assim até o infinito. São os números mais conhecidos e mais utilizados no nosso dia a dia. Mas agora a gente vai também entender a necessidade de se ter outros números que não estão entre os números naturais, que são justamente os números inteiros. E aqui a gente vai listar algumas dessas necessidades. Iniciando aqui com a situação da temperatura. As medidas de temperatura, elas utilizam números tanto os positivos como os negativos, que são esses os incluídos agora nos números inteiros. Nós temos uma situação aqui a seguir. Um casal aqui falando ao telefone e aqui a moça fala primeiro. Aqui a temperatura está a 10 graus positivo. O rapaz, em outra linha, com certeza em outra cidade ou até em outro país, ele responde: aqui a temperatura está a 10 graus negativo. Olhando ao lado, nós podemos perceber onde é colocado ali esses valores, o 10 positivo e o 10 negativo. Tomando como centro da medida e o centro dos números inteiros, o número 0, ele fica ali bem no centro. E acima do 0, nós vamos colocando números positivos, abaixo do 0, números negativos, com o sinal de menos. Então, é uma situação do nosso dia a dia que a gente pode sempre lembrar. Quando se fala em previsão de temperatura e essas coisas do tipo, quando fala número abaixo do 0, sempre vai ser número negativo, com o sinal de menos. Nós podemos também perceber a necessidade dos números inteiros quando se fala em altitude. A altitude ela é medida em relação ao nível do mar, em uma reta vertical. Então, ela é dada em metros. Então, a gente tem a altura acima do nível do mar e nós temos também essa medida abaixo do nível do mar. A gente pode representar os números acima do nível do mar, essa altitude acima do nível do mar, com número positivo, e abaixo com número negativo, dependendo aí da situação. É como está mostrando aí na imagem. Nós temos a montanha lá em cima, que está a 200 metros de altitude, e nós temos um ponto C ali dentro do mar, que está a 80 metros abaixo do nível do mar. Algumas questões sempre devem colocar a cidade que está acima do nível, a tantos metros, ou então quando está abaixo, sempre coloca a questão dos submarinos que navegam em alto mar, e esses submarinos estão abaixo do nível do mar. Concluindo aqui, voltei. Aqui nós temos também a ideia de números inteiros quando nós falamos nos andares dos prédios, dos edifícios. E a gente tem a situação de uma pessoa que está em determinado andar e ela vai subir. Então, quando ela sobe, ela está adquirindo números positivos. Quando ela desce, nós temos ali números negativos. Isso fica bem mais claro quando a gente utiliza a situação, um prédio que tem tanto andares acima
do solo, como o prédio também às vezes tem andares abaixo do solo, que está no subsolo. São construídos andares também no subsolo. Então, nós podemos entender que o solo ali, o térreo, é o zero, e os andares acima são andares positivos, e os andares de baixo, no subsolo, são negativos. Podemos também utilizar essas situações aí em algumas questões. O saldo em conta. Nós podemos ter saldo positivo e podemos também estar devendo na nossa conta saldo negativo. Então, é uma situação também que utiliza-se positivo ou negativo, dependendo da situação da sua conta bancária. Porque às vezes você está devendo para o banco. Você não tinha nenhum real lá no banco. Mas aí o banco começa a cobrar taxas, começa a cobrar dívidas e vai retirando da sua conta. Como você não tinha nada na sua conta fica negativa, com sinal de menos.